Então é isso aí. Eu sou, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, em 1998 eu fui lá para o CEJO, para o Centro Espírita Josefa Olímpia de Oliveira, e tive minha formação espírita nesse centro que é aqui na Dr. Pelágio Marques. E fui dirigente lá de 2000 até 2021. Aí eu entreguei o cargo. Hoje está um outro pessoal lá tomando conta da quarta-feira. Então essa é minha. E hoje nós temos um centro aqui perto da Igreja São Pedro, para vocês conhecerem um pouquinho de mim. Bom, eu escolhi para a gente falar hoje do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, tá? Se vocês quiserem fazer alguma colocação durante a explanação, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu gosto até do diálogo mais do que do monólogo. Então, quando a gente começa a falar disso, eu quero ir um pouquinho antes. No capítulo 2 do Evangelho, que Jesus diz que meu reino não é deste mundo, na seguinte condição. Jesus já havia sido preso e Pilatos pergunta a ele: tu és o rei dos judeus? Ele diz: não, meu reino não é deste mundo. Então o que ele quis dizer com isso? Que a gente não está sozinho. Que a gente achar que só existe aqui é muita soberba da gente. Que existem outros mundos, outras condições. Então ele ressalta isso e ressalta também o seguinte: quando ele fala meu reino não é deste mundo, e ele é o nosso governador, ele quer dizer que nós também não somos pertencentes a esse mundo. Nós estamos aqui por um motivo, porque somos seres espirituais, não somos seres materiais. Somos seres espirituais passando por essa experiência terrena. Então a gente se esquece disso às vezes. Às vezes a gente acha que a gente veio aqui para curtir, Que a gente acha que tudo aqui é prazer. Então as pessoas esquecem e vivem como se não fosse morrer jamais. Então, do ponto de vista espiritual, a gente está muito distante do ideal. E há muitas moradas na casa de meu pai, que Jesus diz isso naquela reunião antes dele ser preso, aos seus discípulos, dizendo a eles que ele os aguardaria, que ele os manteria informados, que eles preparariam o lugar, para que eles tivessem fé, serve também para nós. E qual que é esse contexto, para a gente se imaginar nele? Nós, que estamos aqui hoje, somos os mesmos que estávamos lá atrás. Exatamente os mesmos. Um pouquinho melhor só, Um pouquinho melhor. Porque se a gente sempre evolui, se a gente nunca volta para trás, a gente sempre dá um passinho para frente. Então Jesus veio nos preparar o lugar. Por isso que Deus nos deu tantos ensinamentos, tantas coisas, nos demonstrando o caminho da qual devemos seguir. E do ponto de vista espiritual da coisa, o que a gente deveria fazer para que a gente evoluísse ainda mais? Porque na verdade o mundo material ele não evolui. Quem evolui somos nós. Por exemplo, existe uma escala dos mundos. Vocês já ouviram falar dela? Vocês fazem um estudo aqui, vocês devem ter ouvido falar em algum momento, mas eu vou comentar rapidamente. Nós começamos em mundos primitivos. Há pouco tempo atrás, nós éramos todos primitivos. Num segundo momento, nós saímos do primitivismo e entramos no mundo de provas e expiações. Aí, evoluindo desse mundo, desse estágio que nós estamos, é um mundo de regeneração e paz, que é o mundo que vem a seguir. E a seguir, os mundos felizes, que é um mundo onde não haverá mais dor nem sofrimento, e os mundos puros, onde se encontram os espíritos de alta escola. Só que a gente está ainda na infância, A gente está lá, mundo de provas e expiações. Então vamos situar mundo de provas e expiações. O
que é prova e o que é expiação? Ninguém? Tem diferença. Né? Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Prova, vamos lá. Prova é tudo aquilo que quando a gente está lá na erraticidade, ou seja, quando a gente está desencarnado, a gente aprende. Lá no mundo espiritual, a gente aprende. E a gente, né? Eles não. E a gente pede para que a gente passe por determinada coisa aqui na Terra para saber se a gente aprendeu. Porque uma coisa é a teoria, não é assim? Outra coisa é a prática. A profissão da gente já é assim, não é? Aqui na Terra. Nossa profissão não é assim? Você vai lá para a faculdade, se formou, por exemplo, advogado. Quando que o cara é advogado mesmo? Como ele passa lá pelo fórum, pela aprovação, pela prática da coisa que ele estudou. Enquanto isso, né, a gente ainda tem coisas a serem feitas. Então isso é prova. Prova então é uma coisa que eu me voluntariei. Eu fui voluntário. E expiação? Expiação é diferente. Expiação são coisas, são débitos, das quais nós temos de passar. Então eu não peço pela expiação. Ela me vem. E ela vem como? Ela vem de acordo com as coisas que eu fiz em outra vida. E geralmente essas expiações estão dentro do nosso núcleo familiar. Né? Ou a nossa família é fácil? Todo mundo da nossa família a gente se dá bem. A gente gosta do nosso irmão, gosta do nosso pai, da nossa mãe, nosso tio, cunhado, genro, né? Tudo igual. Sogra. É interessante que lá no capítulo 23, lá a moral estranha, Jesus diz assim: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. E eu vim trazer o pai contra o filho, a filha contra a mãe, né? A sogra contra o genro, o irmão contra o irmão. E Jesus não perdeu a oportunidade de falar da sogra. Jesus, hein? Jesus não perdeu a oportunidade. E não é estranho, já que eu comecei a falar disso, não é estranho que cabe dentro da nossa conversa. Essas palavras de Jesus: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. A gente não estranha? Pô, Jesus, né? A explanação e o caráter do amor, né? O amor puro em ação, nosso guia exemplo, o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. O exemplo a ser seguido, ele nos disse isso. Aí eu raciocinando, lá no Evangelho tem uma parte que diz assim, que ele estava se referindo à luta entre os cristãos e os pagãos, que realmente aconteceu, né? As cruzadas, a Inquisição, tudo aquele outro, né? Daí eu falei, aí eu pensando, eu falei assim: e as famílias? Né? No mundo de provas e expiações, da qual eu estava comentando, a gente não tem que reencarnar com as pessoas das quais a gente tem débito? Na nossa família, não reencarna conosco apenas as pessoas que a gente tem afinidade. É lógico, como Deus é misericordioso, Ele coloca pessoas afins também no nosso núcleo familiar para que a gente tenha um respiro, né? Mas o ideal da família, que é diferente da família carnal, da família espiritual, é que nós nos perdoemos uns aos outros, né? Que nós aprendamos a nos afinizar, como nos ensinou Jesus. Caminha comigo não só 1000, mas sim 2000 passos, até que te afinizes comigo, nos disse Jesus. Né? Então vamos observar. E Jesus é tão bom, tão misericordioso. Jesus não, Deus. Jesus é só o nosso professor. É tão bom que a gente não lembra, né? Vamos imaginar o seguinte: eu e o Roberto hoje nascemos do mesmo
da mesma mãe, da mesma barriga e convivemos juntos. Numa outra família, numa outra vida, eu traí o Roberto, eu roubei o Roberto, eu fiz o diabo com o Roberto. Se o Roberto vem nessa vida lembrando de tudo que eu fiz, ia ser mais difícil dele me perdoar, né? Então Jesus, Deus, nos dá essa bênção do esquecimento da vida passada para que a gente possa recomeçar, fazer de novo. Então a gente não lembra. Só que apesar da gente não lembrar, está guardado lá no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, né? Essa condição de traição ainda. Então, desde cedo eu e o Roberto brigávamos. Desde cedo nós tínhamos problemas de relacionamento. Desde cedo a gente tinha problemas, desde cedo. Mas Jesus e Deus, na sua misericórdia bendita, nos colocou juntos para quê? Para que a gente aprendesse a se gostar, a se amar. E às vezes, um vínculo de irmão com irmão não é tão poderoso, por exemplo, como o de uma mãe com um filho. Quantas vezes vocês já viram assim uma mãe falar assim, ela fica grávida, no primeiro momento ela fica feliz, e depois no segundo momento ela entra naquela crise que ela não quer mais ter o filho. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar disso? Isso é muito comum. E depois que a criança nasce, a mãe entra em depressão. Não é comum? Nossa, a mãe estava tão feliz, a criança nasceu e a mãe entrou em depressão. Aquele espírito que a mãe recebe, naquele instante, é um espírito que lhe foi difícil em outra vida. Então, às vezes, fala assim, poxa vida, vou ter que passar o seu íntimo, né? Aquele seu subconsciente, está dizendo, poxa, vou ter que passar por tudo aquilo de novo. Então, a pessoa se entristece. A pessoa murcha. É porque tudo tem um motivo. Tudo tem uma razão. Né? Então, quando a gente está no nosso núcleo familiar, e aquela pessoa nos é difícil, tem uma pessoa que nos é difícil. A gente se esquece de quando uma pessoa é difícil para a gente também é difícil com aquela pessoa. Quanto é do meu esforço para que eu me afinize com essa pessoa? Quanto que é do meu esforço? Ou a gente ainda tem um orgulho arraigado em nosso ser que não nos deixa tolerar de algumas coisas. A gente tolera muito pouco, a gente tem muito pouca paciência, né? A gente perdoa com dificuldade, se a gente perdoa. E o ensino do Cristo, para que a gente evolua, para que a gente troque esse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e paz, que hoje está em moda, né? Transição do planeta. Estamos em transição. Porque o planeta em si, material, ele não evolui. Quem evolui é quem mora aqui. Certo? Que o planeta evolui, nós temos de evoluir. É que nem a nossa casa material. Às vezes a gente ouve assim, nossa, nessa casa aqui morreu o meu pai. Até que hora que eu tenho? Depois de 8h40, Tá. 8h40. É só para eu ter uma base que eu falo para os Mas se quiser falar, passar fora, tá tranquilo. Até perdi o que eu estava falando. Morreu o pai naquela Morreu o casa. pai naquela casa, por exemplo. Morreu o pai naquela casa, então ali viu o sofrimento do pai, o pai esteve muito doente, etc e tal. Aí o pai desencarnou, né? E a primeira coisa que a pessoa fala é assim, poxa, acho que eu vou vender essa casa. Porque eu assisti tanto sofrimento aqui, que eu acho que eu vou vender isso aqui. Vou morar em outro lugar. Vai funcionar, gente? Não. Obviamente que não. Não vai funcionar. Aquela dor e aquele sofrimento, daquela perda, entre aspas, porque nós não perdemos ninguém. Ninguém perde ninguém. E quando a gente fala assim, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, não.
Você não perdeu. Você perdeu o convívio, não a pessoa. E nem o amor. Porque aquela pessoa, aquele espírito, não deixou de existir quando morreu. Ela só foi para outro lugar. Então a gente não perde. Um dia a gente se reencontra. Certo? Então a gente não perdeu. Vai chegar a nossa vez também. Tipo, isso é lei de Deus, né? Vai chegar a nossa vez. Não tem jeito. Quando chegar a nossa vez, a gente vai reencontrar todos aqueles que nos precederam. Todos aqueles. Talvez o corpo não esteja mais igualzinho, mas o brilho do olhar vai ser o mesmo. A gente vai bater o olho e vai falar assim, poxa vida, era o meu pai. Era a minha mãe. Era o meu irmão. E a gente se reencontra. A gente se abraça. E estão lá nos esperando. Por isso que a gente tem que rechear essa perda, entre aspas, com aquela saudade boa. O que é a saudade boa? Bons momentos, abraços, risadas, não aquela lembrança da doença, aquela lembrança da perda, aquela coisa dolorosa. Porque tudo que nós pensamos aqui, aqueles que estão lá no mundo espiritual sentem. Sentem. Se você fala assim, ah, meu Deus, eu não vou poder mais, como que eu vou viver sem ele? Quando a gente diz isso, imagina o desespero do outro que está lá do outro lado. Poxa, ele não vai conseguir sem mim. Vai dar um desespero na pessoa lá. Não é? Pensa bem. Outra coisa que a gente faz errado, ah, por favor, pai, me ajuda. E não podemos fazer isso. Seu pai desencarnou, a gente não sabe quando ele vai ter condição de nos ajudar. Às vezes ele não tem condição de nos ajudar ainda. Então vamos pedir a Deus, vamos pedir aos anjos protetores para que ele nos ajude. Então se a gente recheia isso de saudade boa, que é o abraço, que é o sorriso, que é aquela coisa gostosa do momento bom, é isso que a gente envia, é isso que a gente emana. E a gente deve lembrar também do seguinte, quando a gente desencarna, não sei nem porque que eu estou falando isso, não ia falar nada disso. Alguém está soprando aí. Quando a gente desencarna, a gente vai no velório. Quando alguém, um amigo nosso desencarna, um parente desencarna, a gente vai no velório, né? Chegou lá no velório, chegou um parente no velório, ah, graças a Deus, ele descansou agora. Gente, a gente morre e vai descansar? A gente tem uma doença e morre dessa doença e imediatamente após a nossa morte nós estamos curados? Claro que não. Nós não vamos descansar. Você imagine só descansar na eternidade? Que chato. A gente senta lá na nuvenzinha, um anjinho vai passando, no primeiro dia tá bom, né? No segundo dia é legal. Depois de uma semana que você está vendo nuvem e anjinho, você não aguenta mais. Você quer fazer alguma coisa, você quer trabalhar. Não é assim que a gente é? A gente é inquieto. Né? Às vezes eu vou viajar, né? Falo, pô, que legal, vou viajar. Aí a gente vai lá com um pacote de viagem. Vou ficar uma semana. Dá no quarto dia eu falo assim pra minha avó, já que tá bom, né? Já podia voltar pra casa. O escritório, não sei se estão precisando de mim lá, eu sou o louco do escritório. Né? Então, a gente, é lógico que não, gente. Então a pessoa desencarna aqui, com uma determinada doença, ela vai chegar no mundo espiritual ainda doente. A única diferença é que quem não tinha cura lá tem cura. Ele vai ser curado. A cura começa no nosso sentimento. E a doença começa no nosso sentimento. Então se a gente ficou doente por algum motivo, é o nosso sentimento que adoece primeiro. E depois esse sentimento ruim que vai refletir no nosso corpo material. É sempre assim. É um mundo de provas e expiações, da qual a gente vive hoje. Então a gente tem que pensar nisso. Então quando a gente vê o aspecto familiar, de como a gente se comporta na nossa vida, é que a gente vai ver se a gente já tem condições de progredir para um mundo melhor. É dito que o mundo, por exemplo, de regeneração e paz, a gente já não vai ver tanta loucura que nem a gente vê hoje. O que é as loucuras que eu estou dizendo? Por exemplo, o cara que entra dentro de uma escola com uma metralhadora e mata as crianças, põe fogo nas crianças. Tanto homicídio, tanto estupro, tanta coisa louca.
que a gente vê aí, dizem que a gente não vai ver mais isso. Vai haver problemas ainda? Vai haver problemas. Porque o mundo de regeneração não é ainda um mundo ideal, mas é um mundo melhor. E a gente tem que se enquadrar nesse aspecto da regeneração. Se a gente olhar lá as bem-aventuranças, lá no capítulo 9, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito, dito por Jesus: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque esses herdarão a terra. Então, quando Jesus diz manso e pacífico, ele nos promete a terra. Ele não está prometendo para a gente paraíso. Ó, mansuetude, para que você possa continuar reencarnando na terra. E quando ele diz mansuetude, mansuetude é um conjunto de virtudes. Não é só o cordeirinho. Ah, tudo bem. Não é isso. Quando ele diz mansuetude, é um conjunto de virtudes que nós temos de adquirir. Porque a gente vem aqui na Terra para adquirir virtude, para aprender a ter virtude. Como se reconhece o espírita? É lema do espiritismo, gente. Não, muito longe disso. Reconhece-se o espírita pelo esforço em que ele faz em se tornar melhor. Não é pela ação dele. É pelo esforço que ele está fazendo em se tornar melhor. Qual que é o nosso esforço? Primeira coisa, vamos observar os nossos defeitos. Nós temos que fazer esse julgamento. Porque nós não aceitamos o julgamento do outro. Não é assim? Porque nós somos seres orgulhosos. É dito por um amigo espiritual que enquanto não extirparmos o orgulho de dentro do nosso coração, ainda serão necessárias reencarnações retificadoras. Dito por esse irmão espiritual. O Fábio conhece ele. Meu amigo ali no fundo. Conhece ele. Então, enquanto a gente tiver orgulho ainda no nosso... Porque o orgulho é a primeira das chagas. A primeira das nossas chagas é o orgulho. E a gente observa o nosso orgulho, às vezes, por pequenas coisas. O primeiro sinal do orgulho é a nossa razão. A gente sempre quer ter razão nas coisas. E eu posso perguntar aqui para vocês, nem vou fazer isso. Vocês preferem ter razão ou ter tranquilidade? Todo mundo vai, você falar, todo mundo aqui vai escolher tranquilidade. Mas não vai fazer. Mas não vai fazer. Teoricamente sim, né? Teoricamente, pô, quero ter paz, quero ter tranquilidade. E na hora da briga? Na hora da briga quer ter razão. E joga a tranquilidade pelo rabo. Nós somos assim. Enquanto a gente não aprender a mudar isso, nós estamos num caminho errado, num caminho tortuoso. Segundo aspecto que a gente tem que melhorar em nós. Isso é todos, tá, gente? E eu também me incluo nisso. Também me incluo nisso porque às vezes eu acho que eu sou o sabichão. Né? Que eu sou o sabichão, sei tudo. Né? E não é assim que funciona. Segundo aspecto, paciência. A gente não tem. A gente não tem paciência. E a impaciência é sinal do nosso orgulho. Quem diz que tem paciência, se perder, é porque não tem. Porque o ser paciencioso não perde a paciência em hipótese alguma. E Fábio, como é que eu tenho que fazer? Treinar a tolerância. Vamos contar até 10. Vamos ficar quieto agora? Vamos falar depois? Vou dar uma volta. Antes de brigar. Porque depois da palavra dita, ela não volta mais para a boca. Aí já fez a desgraceira. Não volta mais para a boca. Então a gente tem que refletir. Buscar a virtude. Eu sou vaidoso demais? Eu tenho que diminuir isso. Isso são só pequenos exemplos, tá, gente? Mas o exemplo maior está aí o perdão e está aí o exercício do amor, que o exercício do amor chama-se caridade. A caridade é o exercício do amor. Um aspecto interessantíssimo para a nossa evolução, caridade não é dar dinheiro. Dar dinheiro quando se tem
é obrigação. Dar o alimento quando se tem é da nossa obrigação com o nosso semelhante. Isso não é caridade. Caridade é dar de si. Do seu tempo, do seu olhar, da sua mão estendida. Isso é caridade. Ah, Fábio, mas então aquele cara que deu aquele feijão lá, nós temos um trabalho de cozinha, quem quiser me dar comida eu aceito. Mas, gente, presta atenção, caridade material é assim. A caridade material não é dar de coisas, não é caridade de jeito nenhum, é. Vocês já ouviram aquela lição de Jesus? Que uma mulher entra no templo e deposita 2 moedas no gasofilácio. O gasofilácio é onde se colocava as oferendas. A seguir entra um homem, todo cheio de pompa, com a túnica em ouro, e deposita lá uma pequena fortuna. Jesus vira seus discípulos e diz: quem deu mais? Aquela mulher ou aquele homem? Todo mundo. O homem, né? Ele depositou lá uma pequena fortuna. E Jesus diz: não. O homem deu do seu supérfluo. E ela deu tudo que ela tinha. Então a caridade material é assim: alguém bate no seu portão. Ô, você tem 1 quilo de feijão para me arrumar? E você só tem 1 quilo. E aquele quilo você ia cozinhar para a tua família. Você vai dar? Divide. Já tá bom. Se você pensar assim, já tá bom. Mas a maioria de nós vai falar o quê? Desculpa, meu irmão, mas hoje eu não tenho nada. Eu tô mentindo ou não? Quando a gente abre o nosso guarda-roupa para dar roupa para o bazar, para o beneficente, para vender, para fazer coisa boa, o que a gente dá? Aquele que não usa mais, né? Evidentemente. E dar o que não se usa mais é caridade? Estou perguntando. Não. Você está fazendo um favor ainda, né? Receber aquela roupa que, pô, tirei, limpei meu guarda-roupa. Não, e sem contar as roupas que chegam no bazar, porque a gente chega no bazar, Sem condições alguma, né? chega rasgada, chega aquelas manchas que não saem com nada. Sim, isso aí. Coisa que ninguém vai usar. Roupa de homem quase em bazar não tem, vocês percebem? Porque homem usa roupa até acabar. É verdade. O sapato até quase andar no chão. Eu gosto da ideia. Eu gosto aquela camisa já tá toda desmiguelada, a mulher fala. Eu descubro das minhas roupas no bazar com a minha mulher nem me pergunta. Eu vou descobrir quando eu vejo lá que ela tá lá no bazar. Eu falo, mas eu conheço essa camisa. Você tá fazendo. Já deu. Aí já era. Foi embora. Então, gente, a caridade é dar de si. E o que vai acontecer com a gente se a gente não tiver esse esforço que nos diz o Espiritismo? O que vai acontecer com a gente? Alguém aqui, vou dar um exemplo. Alguém aqui já leu aquele livro Os Exilados de Capela? Já. Bom, os Exilados de Capela, o que aconteceu? Chegou um determinado momento que a maioria do planeta tinha chegado no estágio que nós estamos chegando, que é a transição do mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração e paz. Aqueles espíritos que não alcançaram a tal da mansuetude que nos foi explicada e dita por Jesus, não podiam mais reencarnar naquele planeta. Porque a energia deles não era mais compatível com a energia da maioria. E a energia da maioria faz a energia do planeta. Assim é na nossa casa. Se a gente é feliz na nossa casa, se a gente tem unidade na nossa casa, se a gente tem concordância na nossa casa é um ambiente legal, tranquilo. E quando só tem briga, só tem discussão, às vezes a gente não dá nem vontade de ir para casa, não é assim? Então esses espíritos foram renegados a mundos inferiores. E no caso de Capela, todos os ruinzinhos de Capela vieram reencarnar onde? Aqui. São lá os egípcios, são lá os romanos.
Mas para nós foi bom. Veja bem, porque nós ainda andávamos num estágio ainda de tecnologia muito baixo. Não tínhamos pouco conhecimento tecnológico para nosso bem-estar. Por exemplo, saneamento básico, né? Questões de higiene. A gente não fazia essas coisas. Os capelinos é que trouxeram. Aquelas pirâmides que fizeram no Egito lá, sem tecnologia nenhuma, como é que os caras fizeram aquilo? Inteligência. A gente não tinha capacidade. Só que eles eram intelectualmente muito superiores a nós, então eles nos dominavam, né? Só que moralmente eles eram ainda ruins. Eles vieram para cá justamente, né, para desenvolver esse lado amoroso. E muitos deles falharam durante muitos e muitos séculos. Pode ser que aqui entre nós ainda tenha algum capelinho. Não sabemos. Também não importa. Estamos no estágio evolutivo e na luta. Então a gente tem que se esforçar, hein, gente? Porque dizem que o planeta que a gente vai é um tal de chupão. Chico disse isso. O nome já é estranho, né? É um tal de chupão. Chupão vai chupar a gente, sim, ó. Vamos lá para aquele planeta chupão. E no planeta chupão, não vai ter internet. Não vai ter aparelho celular, que é quase a extensão do nosso braço. WhatsApp? Nem pensar. Vamos voltar aos primórdios. Aconteceu isso com os capelinos. Lá eles já tinham carros que voavam. Alta tecnologia, alta ciência para curar, e voltaram para um mundo que não tinha nada disso. Que não tinha ar-condicionado, gente. Não tinha carro. Para você andar 40 quilômetros era dias. 4, 5 dias era uma viagem de 40 quilômetros. Hoje você vai andar 40 quilômetros de uma cidade para outra, você vai em meia hora, 40 minutos. Isso eu estou falando do fator tecnológico. E do fator sofrimento. Porque quando a gente não se esforça para evoluir, e os nossos familiares que nós amamos se esforçaram para evoluir, vai ter aquela separação, né? Eles estão com quanta energia? E aí a gente guarda dentro da gente uma saudade que a gente não sabe do quê. E essa saudade é de irmãos espirituais que estão em outros planetas mais evoluídos? Ou são de irmãos espirituais que não estão conosco nessa reencarnação, mas a gente os ama e a gente nem lembra que eles existem e quem eles são? Às vezes eu estou triste, porque eu falo com o espírito, tá, gente? Eu sou meio louco. Estou lá meio triste. Aí o irmão fala assim para mim: é saudade. Eu falo assim: mas saudade de quem, meu pai? Não estou pensando em ninguém assim, materialmente falando, do meu pai, da minha avó, nada disso. Uma tristeza. São espíritos que você ama, que você não conheceu nessa vida. Eles estão lá do outro lado esperando. E quando você chegar lá, você vai lembrar. Não se preocupa com isso. Vai fazendo aí ao teu lado, a tua parte. E todos nós temos isso. Sem exceção. Às vezes a gente não está triste por nada. Só cuidado, hein? A gente não pode se manter triste muito tempo. A tristeza faz parte da vida. É que nem medo, faz parte da vida. Só que a gente tem que se manter triste por pouco tempo. E se a gente tiver medo, a gente tem que ter coragem. Senão a gente para, a gente não continua. A gente estaciona nas coisas que nós devemos fazer. E já está na hora, gente, a gente se esforçar um tanto quanto mais. Porque às vezes eu acho que a gente é acomodado. Às vezes a gente tem preguiça. Hoje eu não vou fazer caridade porque hoje ia ter um bazar lá no centro, precisava de trabalhador, mas eu estou tão cansado. Não vou. Deixou passar a oportunidade. Hoje a mulherada ia se juntar para fazer o almoço dos irmãos.
Ah, mas hoje eu estou tão cansado. Não vou. Hoje ia ter centro à noite, precisava de passista. Ah, mas eu estou tão cansado. Eu não vou. A gente fica arrumando desculpa para a gente não fazer as coisas. Né? Ou a gente troca o que a gente devia fazer por um prazer. Não é assim? Que nem eu tenho sessão espírita toda sexta-feira. Sexta-feira é o dia do uhul, né, gente? Sextou! Não é? Tem uns que manda até pra mim, meio-dia, papai! Né? Né, Fábio? Meio-dia, papai! Dia internacional da cerveja. Né? E eu tenho centro à noite. Né? Meu primo mesmo, amanhã, ele já me convidou para a festa da esposa dele, né? Sexta-feira. Ele me convidou por educação, porque ele sabe que eu não irei. Nem sempre a gente tem vontade, gente. É verdade. Às vezes, nós temos coisas a fazer em favor do próximo, e quando a gente vai fazer alguma coisa em favor do próximo, a gente tem que imaginar que o primeiro beneficiado somos nós. Não é o próximo. Quem se beneficia primeiro somos nós. E quando a gente não tiver vontade, a gente tem que ter aquela coragem de se levantar e ir fazer. Porque se a gente ainda não tem um amor pleno de fazer todas as vezes de boa vontade, às vezes a gente tem que se esforçar para fazer isso. E é nesse esforço, nesse treino, nesse trabalho que a gente adquire virtude. A virtude não se adquire com corpo mole. A virtude não se adquire dessa forma. Ah, Fábio, então eu tenho que abdicar de tudo quanto é prazer? Lógico que não. Vão passear, vão viajar, vão ser felizes também. Só que na hora do trabalho, do amor, a gente tem que regaçar as mangas e trabalhar. E o trabalho do amor é assim, às vezes você chega no centro e fala assim, poxa, hoje eu não queria estar aqui, eu estou cansado. Aí o trabalho acontece. As pessoas são atendidas. Ouvimos a palavra de amor, tomamos o passe. Às vezes temos a oportunidade de falar com o mentor espiritual e o mentor espiritual nos dá um conselho, nos dá um abraço e saímos de lá renovados. Servir hoje, olha só essa palavra. Temos de servir a Jesus. E nós servimos a Jesus todas as vezes que fazemos por alguém que tem fome, que tem sede, que não tem onde vestir, que lhe falta um pouco de amor e de compreensão, principalmente esse, que se sente às vezes desamparado espiritualmente. Se a gente faz alguma coisa por esse irmão, e se a gente for para o centro espírita e a gente atender 200 pessoas, a gente conseguir ajudar a gente fez a nossa parte. Se a gente fez com amor e com caridade dentro do nosso coração. Então são aspectos, essas coisas vão fazer com que nós angariemos a tal dita virtude para a gente evoluir junto com o nosso planeta, porque eu não quero ir para o chupão. E o pior? Vocês já ouviram aquela frase? O teu tesouro está onde está o teu coração? Quando a gente desencarnar, a gente vai descobrir isso. Quando a gente desencarnar, nós vamos estar com o nosso espírito compatível a receber ajuda? Porque para receber ajuda, a gente tem que estar num estado de humildade. Porque senão a gente até rejeita ajuda se a gente não tiver humildade. E a humildade é a condição primeira que Jesus nos apontou. Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque esses entrarão no reino de Deus. No reino de meu Pai. Olha só. E quando a gente ouve de Jesus pobres de espírito, ele quer dizer humildes. Estado de humildade.
E para a gente alcançar a humildade, a gente tem que extirpar de nós aquele orgulho que a gente falava agora há pouco. Para a gente poder ser ajudado. Porque senão o chicote está lá. E o céu e o inferno não começa depois que a gente morre. O céu e o inferno começa diante das nossas escolhas agora. Agora. A gente pode escolher se lamentar dos problemas que a vida nos dá agora. Né? Tem uma amiga minha que eu fico até assustado, eu nem pergunto como é que tá, porque ela me conta. E é só coisa ruim, não salva nada. Aí eu por caridade, fico 1 hora ouvindo ela reclamar. Então tá errado. Eu falo para ela, tá errado isso. Vamos pensar positivo. Orem, tenham fé. Peçam para Deus. Aquela história do espírita que diz assim, não preciso pedir nada, porque Deus sabe tudo que eu preciso. Tem que falar isso? Mentira. Se a gente precisa, a gente tem de pedir para Deus. Quem pede, assina uma carta de autorização para que os anjos do Senhor intercedam em nossa vida. Quem não pede, qualquer coisa está bom. Pensem nisso. Peçam. Tenham fé. E recheiem essa fé de ações boas. Porque a fé sem ação é morta. Eu tenho fé em Deus, mas eu não faço nada por mim nem pelo outro. Então a fé é morta. Façam por vocês. E quando vocês fizerem por vocês e se tornarem melhor, vocês serão melhores instrumentos e ferramentas de Deus e de Jesus para ajudar aqueles que caminham com vocês. Sejam a luz em cima da candeia para iluminar o caminho daqueles que andam com vocês. E aquele que está sofrendo, mostrem para eles o caminho de Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a luz, e ninguém chega ao Pai se não for através dele. Muita paz para todos vocês. Deus os abençoe. Estou evitando falar, porque minha garganta não está legal, estou atacado da rinite. Mas eu queria fazer primeiro que parece maravilhosa. Tudo que você falou está de acordo. Quando você deu uma fugida do assunto aí que você não entendeu por quê, mas nós entendemos, tá? Todo mundo aqui sabe por que você falou de coisas que a gente precisava ouvir. Então você falou uma frase que me deixou assim, bastante pensativo. Porque como os nossos desacertos relacionais eles estão ligados a questões expiatórias do passado, na maioria dos casos, nós sempre nos sentimos incomodados com a presença de alguém, né, com quem nós tenhamos divergências, mas realmente nós não paramos para pensar que nós também incomodamos, a nossa presença também incomoda aquela pessoa. Quer dizer, a gente vê a pessoa como incômodo, mas não nos vemos como incômodo para o outro. E isso é interessante, essa colocação, que realmente é um ponto de reflexão assim, bem profundo mesmo. Eu costumo dizer, se a gente for estudar os processos obsessivos, existe aquela obsessão mais comum, né? Que é do desencarnado para o encarnado. Um dia eu até me proponho a vir falar disso, se vocês quiserem. Opa, claro. Que eu trabalhei com isso 25 anos só, em processos obsessivos. Mas também existe um processo obsessivo do encarnado para o encarnado. Né? Sim. E como que se dá qualquer processo obsessivo? Qualquer processo obsessivo se dá através de afinidade. Não existe um processo obsessivo sem que haja uma afinidade. E a afinidade do ódio e do rancor, ela fortalece os vínculos de ódio e de rancor. Né? Então, se eu sinto que aquela pessoa me é difícil, com certeza aquela pessoa também sente que você é difícil para ela. Agora, quem tem razão? Complicado. Sim. É que nem o marido e a mulher que discutem. Né? É muito normal, muito comum isso. Discutiram, vão se separar, por exemplo. Quase não acontece, né, gente? Se você ouve a mulher falar,
Você vai dar razão para ela imediatamente? Por quê? Porque ela está contando o lado dela, o que ela está sentindo e a ofensa que ela sofreu. Se você, posteriormente, no outro dia, você ouviu o homem, é capaz de você mudar de opinião, porque ele, dependendo de como ele fala, você vai dar razão a ele, porque ele também está se sentindo ofendido, também está se sentindo triste. E cada um tem o seu lado. E como se quebram os vínculos de afinidade do mal? Vibrando ao contrário. Se eu tenho um irmão que me é difícil, e toda vez que eu lembro dele, eu penso com rigidez, com rancor, com raiva, e lá do outro lado ele faz a mesma coisa, porque o meu sentimento chega até ele, o sentimento voa, gente. O sentimento voa. Quando tem um amigo querido que faz muito tempo que você não fala, de repente fala, você lembrou dele, de repente o telefone toca quem? É ele. Porque é o nosso sentimento, é o nosso pensamento. O pensamento é matéria. Certo? E se eu estou vinculado através do ódio, e eu não troco essa vibração, preso nesse ódio eu fico. Só vai piorando. E por que Deus então fez isso, de colocarmos juntos? Porque nós precisamos nos ressarcir. Nós precisamos nos perdoar. Perdoar é um dos motivos de estarmos encarnados no orbe terreno. Se a gente termina essa existência e nós não perdoamos todas as pessoas que necessitavam nos perdoar, nós vamos para o mundo espiritual em débito. Não fizemos o que tinha que fazer. A nossa primeira obrigação é aonde? Dentro da nossa casa. Lá é a nossa primeira obrigação. Com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Lá é o primeiro lugar que a gente tem que começar a fazer caridade. É o primeiro lugar que a gente tem que ter empatia. Vocês conhecem aquela história do presidente do Centro Espírita? Belo dia, encostou um caminhão na frente do centro. A mulher, a esposa do presidente do centro, mandou descarregar as coisas do caminhão. Desce tudo aí. Televisão, sofá, geladeira. Aí veio uns servidores do centro. Não, o que é isso? O que é isso? Não, eu vim morar aqui. Por quê? Porque eu quero estar com a pessoa, com o presidente que está aqui, não o que está lá em casa. O que está aqui é amável, recebe todo mundo com um sorriso, abraça todo mundo, compreende todo mundo, ajuda todo mundo, e o lá que está lá em casa não faz nada disso. Então vou morar aqui. Boa. Ele é... Vocês entenderam como é que é o negócio? Então não adianta a gente vir ao centro espírita, ouvir palestra, ajudar os outros, e lá dentro de casa não está bom. Então não vem no centro, se acerta lá em casa primeiro. E o que a gente não tem é a tal da empatia. A empatia, o que é empatia? Se pôr no lugar do outro. Simples assim, eu me ponho no lugar do outro. O dia em que nós aprendemos a entender o outro, a gente não precisa perdoar mais. Olha só. Quem disse isso, quem aprendi isso lendo um livro de Gandhi. Já na espiritualidade. Perguntaram para ele assim: o senhor já perdoou aquele que lhe deu um tiro e que lhe tirou a vida? Ele responde: claro que não. Ele nada me deve. Ele nada me fez. Eu não tenho necessidade de perdoar porque eu não tenho rancor, não tenho mágoa, não tenho coisa alguma contra ele. Ele fez o que o entendimento dele permitia. E assim nós fizemos com Jesus. Não foi assim que nós fizemos com Jesus? Nós fizemos com Jesus. Fazemos até hoje. Qual que era o entendimento do judeu na época de Jesus? O entendimento do judeu na época de Jesus era o seguinte: vai vir o Messias Salvador. Só que o Messias Salvador não era o Messias do céu que eles estavam esperando. Era alguém que os libertasse do jugo romano.
um negócio material. É alguém que desse poder a eles de guerra, de força, não de amor e de paz. Então o Salvador que se apresentou, o Messias que se apresentou, era um homem simples, um carpinteiro que falava de amor. E as pessoas não entenderam. Decepção, né? Porque eram pessoas materiais. Qualquer semelhança é mera coincidência conosco. Não é assim? Nós somos seres materiais. Nós pensamos primeiro na matéria. Então a gente não pode querer ter as coisas? Pode querer ter as coisas. Devem querer ter as coisas. Lutem para ter as coisas. Luta para ter um carro bom, uma casa boa. Lutem. E tenham se puderem. Só que nós temos que ter na nossa consciência, na nossa mente, que as coisas materiais são todas empréstimos de Deus. E isso não pode ser a causa primeira da nossa existência. A causa primeira de nossa existência é a nossa melhoria. A causa primeira da nossa existência é o exercício de nos tornar melhor. Senão é tudo em vão. Porque por mais que nós angariemos coisas materiais, todas elas ficarão aqui. A gente vai embora duro. Não é assim? Aquele ditado que o caixão não tem gaveta é verdadeiro. O caixão não tem gaveta. Nós vamos embora sem nada. E vamos até emagrecer. Vamos ficar só o osso. Ixi, você falou um... Obrigado pelo complemento. Oi, Edinho. Fábio, no começo você falou dos parentes, de ódio. Quais as consequências que traz isso para quem está passando por isso? Gente, é assim. Deus, na sua misericórdia bendita, te deu um familiar difícil. Certo? E você simplesmente não se esforçou. Não quis saber. Não fez as pazes. Não perdoou. Consequência, vai vir com ele de novo. E mais próximo. Até que te afinizes com ele. Nos disse Jesus: caminhará com teu inimigo, não só 1000, mas sim 2000 passos, até que te afinizes com ele. Pô, mas ele é muito difícil, ele é doente. Eu já estou melhorzinho. Os sãos não precisam de médico. Está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sãos não precisam de médico. E se eu tenho um entendimento espiritual e o meu irmão não tem, eu tenho a obrigação bendita de dar o primeiro passo em direção a ele. Senão, de que vale o meu ensinamento? Se eu venho no centro espírita e aí me dito que eu tenho que perdoar, que eu tenho que relevar, que eu tenho que estender minha mão. Ah, Fábio, mas ele não vai aceitar. Aí o problema não é meu. O meu problema é comigo. Eu que tenho que melhorar. Eu vou lá e vou fazer o possível e o impossível para que aquilo dê certo. Se não é fácil, né, gente? Eu desisto. E nós já desistimos muitas vezes, eu garanto. Todos nós aqui já desistimos muitas vezes. Nós somos mestres em desistir. Tá difícil? Eu desisto. Por isso que os casamentos hoje não dão certo. Porque uma parte desiste. Porque para casar precisa dois querer, né? Para separar um só basta, né? Só basta. Então muitos de nós desistem porque está difícil. Às vezes desiste porque não tem dinheiro. Dinheiro é uma desgraça, né, gente? Dinheiro faz com que a gente desista de muitas coisas. A falta dele. É a falta dele. Exatamente, é a falta dele. Enquanto tinha dinheiro, estava tudo bem. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Não tem esse ditado? Acabou o dinheiro, acabou o amor? Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Gente, te respondi, Dilma? Alguém quer fazer mais?
Posso fazer uma pergunta? Pois não. Aí estamos se falando, igual você comentou, a respeito da família com problema. E é aquele que tem a família que nunca tiveram problema e sempre se deram bem? Eu acho que existe. Pra mim não aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E meus Mas- irmãos? por Seus exemplo, irmãos, mas o senhor nunca teve um tio difícil? Não, nunca? Que bênção. Porque eu era caçula, meu filho morreu tudo antes. Ah! Ele mesmo deu a resposta. Pronto. Tá explicado. Tive, né? É que o senhor é um espírito de luz, é por isso. Agora vamos ver tudo oficiais. Não, pode até ser, mas tem a família que é difícil, tem outra que não é tão difícil. Graças a Deus. Mas gente, mas, gente, a gente tem que pensar assim. Tem família que reencarna junto porque aqueles espíritos têm dificuldade um com o outro. Mas a convivência familiar de amor quebra esses vínculos. Ou seja, aquelas pessoas venceram. Nem tudo é derrota, Sim, né? verdade. Porque um ajudando o outro. Exatamente. Às vezes aquele irmão que hoje você ama de paixão, numa outra vida ele já te foi difícil. E vocês vieram juntos e transformaram aquele ódio em amor. Porque o ódio é um amor que ficou doente. A gente se magoa com quem? O que a gente ama. Não é? Você fica magoado porque quem você não gosta te fez alguma coisa, você já esperava, você não vai se magoar. E se dane, Ou você fica indiferente. Você vai, capaz até de você alimentar a bronca, né? Mas se alguém que a gente ama, que a gente não esperava, nos faz alguma coisa, é aí que está a mágoa. Aí que tem que haver o perdão. Porque se não tiver perdão, você vai alimentar a mágoa. E a mágoa, o nome já diz má água, dentro do nosso coração. Má água. E segundo o meu amigo espiritual, aquele mesmo que eu estava falando com o Fábio aquela vez, a gente vai alimentar uma coisa que chama-se ressentimento, que é a coisa mais triste que existe. E o ressentimento significa sentir de novo. Então, toda vez que eu lembro o que me foi feito, eu me magoo. Então eu me magoo hoje, aí amanhã eu recordo e me magoo de novo. E eu vou ficar me magoando até quando? Até eu ficar doente com câncer? Lembra lá no começo que eu falei que a gente é saudável ou a gente doente de acordo com o nosso sentimento? Poucas das nossas doenças são doenças expiatórias. O que é uma doença expiatória? Eu vou passar por uma determinada doença, porque eu tenho que passar por aquilo. As doenças expiatórias não são aquelas doenças que geralmente a gente vê. O cara veio cego, ficou mudo, perdeu a perna, surdo, veio com alguma demência. Essas doenças são expiatórias. Se é que nós podemos chamar isso de doença. É aquele negócio, né, que Jesus nos disse. Se o meu olho é motivo de escândalo, vai lá e arranca-o. É o que acontece nas reencarnações retificadoras através de deficiências físicas e mentais. Né? Então isso é uma doença expiatória. Certo? E as nossas doenças comuns? Câncer, gastrite, úlcera, diabetes. Todas essas doenças, é lógico que tem um cunho alimentar que nós nos alimentamos mal. Mas o maior causador dessas doenças chama-se sentimentos. Nosso sentimento adoece. E o que é a doença? É um aviso. É um aviso. Olha, presta atenção, teu sentimento não está bom. Até quando a gente fica gripado com frequência, quem se gripa com frequência presta atenção no que eu vou falar. É que não está se sentindo feliz. E quem não se sente feliz, geralmente, escolhe um culpado. E nunca é a pessoa. A própria pessoa. É sempre o outro. Só que o que a gente cultiva de sentimento dentro do nosso coração é a nossa responsabilidade, é o nosso livre-arbítrio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então nós não podemos permanecer tristes durante muito tempo.
Geralmente a pessoa muito triste ela é diabética. Falta o gosto da vida. Não é só a alimentação. Geralmente a pessoa que tem problemas de estômago, ela é uma pessoa nervosa. Não é só o que ela se alimenta. E quando vem a dor de estômago, vou usar o estômago agora de exemplo. Veio a dor de estômago. Eu sou nervoso, dor de estômago. Sou nervoso, dor no estômago. Eu vou no médico e ele me dá um remedinho. E o nome já diz, remedeia. Certo? Daí passa a dor. Só que se eu não ajeitar o meu nervosismo, a minha dor vai voltar. Certo? Ou aí nosso corpo espiritual energético vai pensar assim. Ele tem pensamentos, ele pensa sozinho, né? Provocado por nós. Ou essa dorzinha aí, acho que está na hora de virar uma gastrite, hein? Para ver se ele acalma. Aí vira uma gastrite. Você vai no médico, trata a gastrite, o médico vai falar assim, você não come isso, você não come aquilo, você não come aquilo outro, você faz essa dieta para cuidar da gastrite, toma esse remedinho aqui. Só que se eu não cuidar da causa da gastrite, que é o meu nervoso, não adiantou. Não vou curar. Aí vai virar uma úlcera. Certo? Aí é a mesma coisa. Vou lá, fiz o exame, para lá, o médico não sei o que, o médico não sei o que lá, o médico para ali, faço tudo que o médico manda, só que eu não curei ainda a causa, que é o meu nervoso, que é a minha raiva. O que vai virar essa gastrite, gente? Um câncer. E se eu não curar a minha raiva, eu vou morrer de câncer. Ele vai ficar canceroso no plano espiritual. Certeza absoluta. E com raiva, né? Continua com a raiva. Aí vai ficar com raiva e pegar o câncer. Olha só, eu vou falar. Não é? Primeiro aspecto, doença, sentimento. Prestem atenção. Segundo aspecto, tudo, exatamente tudo que acontece na nossa vida, a culpa é nossa. Nada é culpa do outro. Esqueçam o outro. Aconteceu na minha vida, é minha culpa. Eu precisava. É verdade. Mas ao menos vai ficar as Ah, mas foi ele que me né? traiu. Mas fui eu que atraí. É. Através do meu jeito de pensar. Sim. Sintonia, né? Se você sair na rua e falar assim, eu tenho medo de assalto. Tenho medo de assalto, tenho medo de assalto, tenho medo de assalto. Eu olho para um lado, aonde vai ser assaltado. Mandou uma mensagem, né? É assim, gente. Pensamento alto. Matéria. Saúde espiritual, aquele velho jargão, né? Mente sã, corpo sã, é totalmente verdadeiro. Totalmente verdadeiro. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Não, eu achei interessante, bacana. Muito boa, Fábio. Agradeço. Obrigado.